pensamento, ele tem uma força incrível, que muitas vezes a gente não para analisar, não para pensar. Tamanha importância do pensar. Porque tudo, absolutamente tudo, começa e termina aqui. Os grandes projetos, as grandes invenções, porque é aqui que a gente para e pensa: nossa, seria interessante, seria importante, seria legal, seria útil se existisse algo assim. Aí muitas vezes os inventores, né, começam a pensar assim: se existisse algo assim seria interessante, seria útil, seria importante para a humanidade, para as pessoas, para mim, né? Muitas vezes porque até dentro de casa, às vezes a gente surge aí com invenções que dão certo e realmente passa a funcionar e vai passando de um para o outro, né? Então aí às vezes naquele pensar assim, se existisse isso seria útil. Começou aqui, se existisse isso seria útil. Aí aquele pensamento: mas e se eu fizesse isso, será que funcionaria? Aí vai tomando forma, vai iniciando ali e vai tomando sequência de como faria, né? E aí vai surgindo a sequência ali de e como eu finalizaria esse projeto, como eu começo, como eu termino, né? E vai tomando forma e é assim, é ali que vai surgindo as grandes, imensas e pequenas, até mesmo as pequenas invenções e dão certo, e são assim que surgem centenas de coisas, como a lâmpada, o chuveiro, a luz elétrica, né? As várias coisas que existem no mundo, o carro, o avião, foi assim. Tudo começou e terminou aqui. Aquela sobremesa fantástica, incrível, aquela receita que só a vovó sabia fazer, e assim vai, né? Tudo começa e termina aqui. Absolutamente tudo, 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 tudo. E da mesma forma é a cocriação. Se a gente para analisar que absolutamente tudo começa no pensamento, começa no pensamento, aqui surge a ideia: e se eu fizesse? Como seria? Aí é no pensar que você vai fazer com que a sua mente comece a imaginar: se desse certo, como ficaria? Você vai imaginando. Então você pensa e logo vai dando forma naquilo que você pensou. E muitas vezes quando você vai e coloca em prática é que você materializa. Então pensa, imagina e materializa. E da mesma forma funciona a cocriação. Pensa bem, é quando você muitas vezes imagina, que nem tem aí até o exercício da borboleta que as pessoas fazem, né, para materializar. Você para e pensa: como é a borboleta? Né? Até vamos supor que você ainda não viu a borboleta azul. Aí você para e imagina como é a borboleta azul. Você parou, pensou na borboleta azul. Como é a borboleta azul? Agora você vai imaginar como é aquela borboleta azul. Você, no seu pensamento, você está dando forma para aquela borboleta azul. Você vai imaginar os detalhes dela, como se você estivesse desenhando ela. Só que você não está desenhando no papel, você está desenhando na sua mente. Porque mesmo se você estivesse passando ela, aquele desenho para o papel, você ia antes imaginar aqui os detalhes da borboleta azul. Então você pega e coloca os detalhes. Como seria essa borboleta azul? Como seria essa borboleta azul? E vai imaginando cada detalhezinho dela. E quando você parou, pensou como é a borboleta azul, colocou os detalhes de como ela seria, você focou, você direcionou o seu foco para aquele desenho, para aquela borboleta, e ela se tornou real na sua mente. A partir do momento que ela se tornou real aqui no seu pensar, você consegue materializar ela com mais facilidade, porque agora ela passou a existir aqui. Você pensou e logo ela virou uma realidade na sua mente. Aqui ela já existe com detalhes. E é onde muitas vezes, logo em seguida, as pessoas começam a ver a borboleta azul. A ver, porque você co-criou ela aqui. Aqui ela já passou a existir, ela já existe
aqui agora. Agora ela existe de verdade e ela se materializa aqui. É onde as coisas começam a se materializar da mesma forma onde surgiu as invenções, as coisas que a gente vai planejando. Então os planos, as ideias começam aqui. Aí a gente para, foca nos detalhes e logo materializa. São assim que surgem os projetos nas empresas, os projetos na vida e até naqueles pequenos detalhes. Ah, eu preciso lavar aquele banheiro. Como eu vou lavar o banheiro? E quando você vai lá, coloca em ação, você para e pensa: nossa, eu preciso limpar bem aquele espelho lá do banheiro, limpar bem. Aí você lembra que você tem que limpar. E quando você vai colocar em prática, na ação, você já sabe exatamente como você vai fazer, porque você sabe direto ao ponto onde você tem que ir, né? Então, quando você materializou na sua mente a borboleta, ficou mais fácil transferir ela aqui para a realidade, porque agora o que acontece? Ela já existe realmente aqui, então ela já faz parte de algo que pode sim ser real para você, porque quando você para, né, para pensar assim, ai, eu vou pensar em algo, né, mas você não consegue imaginar que aquilo possa ser real, se transformar em real. Você não consegue imaginar os detalhes. É quando você não consegue trazer para a realidade, porque você pensou, mas não conseguiu colocar os detalhes ali, não conseguiu colocar os detalhes, você não consegue trazer para a sua realidade. Por quê? Porque você não conhece, você não sabe o que é aquilo. Então, para você, aquilo ainda não existe. Pensou, mas não conseguiu materializar na mente com detalhes aquilo. Então, é impossível conseguir trazer aquilo para a realidade. Então, trazendo para a cocriação, isso que você não conseguiu materializar com detalhes, você não consegue materializar no real, no tocar, porque para você aquilo não conseguiu existir na sua mente, não foi possível existir. Então, para você, aquilo de fato não existe, não é possível, não vai ser tocável. Para você, na sua mente, é como se aquilo que você não conseguiu materializar, colocar detalhes de que existe, de que é possível, é como se você não conseguisse, de fato, materializar, tornar real. Por quê? Porque para você não existe. Na sua mente não existe. Então, por isso que eu e várias pessoas costumamos dizer que aquilo que é possível existir aqui, aquilo que é possível pensar, é possível realizar, é possível materializar, porque aquilo que você pensa, você pode realizar. Mas se você não consegue pensar e materializar aqui, ou imaginar, aquilo para você é impossível de existir, porque a sua mente não aceita aquilo como verdade. Por isso, tudo começa aqui e termina aqui, porque tudo começa e termina em você. Aquilo que você acredita, aquilo pode existir. Aquilo que você não acredita é porque para você não existe, né? Então, reflita bem sobre isso que foi falado, porque tudo começa e termina em você. Como disse Walt Disney, né? Aquilo que você pensa, você pode realizar. E olha só o que ele pensou e o que ele pôde realizar. E você também é capaz de realizar, porque você também é capaz de pensar. Fique bem, beijos, até o próximo vídeo.